Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. O Evangelho segundo o Espiritismo, o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos. Com esse ensinamento, ele recomenda que não se deve cobrar por algo que nós próprios não pagamos. Ora, o que os discípulos haviam recebido gratuitamente era o dom de curar os doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora concedido por Deus gratuitamente, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus lhes diz, então, que não fizessem dele um negócio, um objeto de especulação e nem um meio de vida. O Livro dos Médiuns, pergunta 226. O desenvolvimento da mediunidade corresponde ao desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita tem a ver com o organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não acontece com seu uso, que pode ser bom ou não, conforme as qualidades do médium. Pergunta 226, parte 2. Sempre disseram que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, uma dádiva. Por que, então, não é privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que dela são dotadas no mais alto grau e a usam de maneira errada? Todas as faculdades são dádivas pelas quais se deve agradecer a Deus, uma vez que há homens que delas são privados. Poderias também perguntar por que Deus dá boa vida a malfeitores, destreza a ladrões, eloquência aos que delas se utilizam para dizer coisas más. O mesmo acontece com a mediunidade. Há pessoas indignas que a possuem, porque mais do que as outras precisam delas para corrigir-se. Achar que Deus nega meios de salvação aos condenáveis? Ele os multiplica a cada passo. Põe-nos nas mãos deles e cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar-lhe mais odiosa a traição. O Livro dos Espíritos, pergunta 555. Que significado se deve atribuir à palavra feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de algumas faculdades, como a força magnética e a vidência, e que, como fazem coisas que não entendem, acham que são dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios já não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos de pessoas ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância tem uma infinidade de lendas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. A noção clara dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, a mostrar a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é a melhor prevenção contra ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crendice ridícula. Bem, amigos, essa passagem ela gira bem em torno dessa máxima de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. E é muito interessante, né? Porque todos nós, encarnados, nós somos médiuns, o que significa que nós temos a possibilidade de desenvolver a mediunidade. Mas organicamente, né, fisiologicamente, alguns de nós têm uma facilidade maior para isso. E muitos têm o dom de passar essa energia de uma forma mais fácil.
né? O dom da cura. E esse dom, ele vem nos servir para que nós possamos servir ao outro. Que coisa curiosa, não é? Os dons, eles são uma ferramenta para que nós possamos usar deles para servir as pessoas, para fazer caridade, para propagar o amor, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então muita gente pergunta, né, como mostra até aqui na pergunta do livro dos médiuns, se a mediunidade ela é um dom divino, ela é um dom tão especial que pode ajudar tanta gente, por que tem tanta gente tanto espírito, né, ainda de má índole, que possui essa característica? Ué, são justamente esses os espíritos que mais precisam evoluir, que mais precisam ajudar, que mais precisam entender a importância do servir ao outro, sem pensar nos bens materiais, doando-se genuinamente, dando de graça aquilo que recebeu de graça. Então, justamente os espíritos mais necessitados dessa evolução são os que vêm, às vezes, com as maiores mediunidades, com as mediunidades mais ostensivas, né? Vamos dizer assim. Então, que a gente saiba usar essas nossas capacidades naturais com amor, fazendo sempre, pensando sempre o que Jesus faria. Que assim a gente cresce, assim a gente vai no caminho da luz. E sem pensar que a gente é feiticeiro, que a gente é sobrenatural, que a gente é especial. Não. Algum dia tudo vai ser explicado pela ciência. São capacidades fisiológicas que respeitam as leis da natureza e que vieram no nosso DNA, nos nossos genes, certo? Através do nosso perispírito, que organizou toda essa maquinaria do nosso corpo, para que a gente viesse a ter essa possibilidade de amar, de servir. Então, que nós possamos colocar o amor e a caridade à frente dos nossos atos. E que a gente nunca cobre, que a gente nunca use como um meio de ganhar bens materiais aquilo que Deus nos ofertou de graça para que a gente pudesse crescer para a vida espiritual. É isso, amigos. Até o próximo Evangelho. Um abraço.